O retorno do Andrei e hoje tem jogo contra o Boa Vista. Quase 2 meses depois de ser vendido ao Chelsea da Inglaterra, Andrei vai voltar a jogar pelo Vasco. O acordo entre os clubes é um empréstimo curto, até o início de julho. O motivo é que o volante de 18 anos ainda não conseguiu o visto de trabalho para jogar no futebol inglês. Uma das condições do Chelsea para esse empréstimo é que o Vasco libere o Andrei para jogar o Mundial Sub-20 com a seleção brasileira da categoria, que vai ser disputado entre os dias 20 de maio e 11 de junho. Nesse mês, Andrei foi campeão do Sul-Americano Sub-20. Ele foi capitão da seleção e artilheiro do torneio, com 6 gols, ao lado do atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Andrei, eu sou mais você, Andrei. Mesmo que o Andrei jogue poucas partidas pelo Vasco, o retorno é visto de forma positiva dentro do clube. O número de jogos pelo Brasileirão pode chegar a 8. Ainda eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira. Hoje o time do Vasco enfrenta o Boa Vista pelo Campeonato Carioca e precisa vencer para se manter firme na briga por uma vaga nas semifinais. Andrei, que tá aí atrás de você, pelo menos parece com uma foto. Já assinou? Torcedor do Vasco já pode comemorar, o Andrei está de volta para fazer uma volância de luxo ali com o Jair? Fala aí, GV, fala galera, tudo bem? Tu tava no camarote da Sapucaí, desfile acontecendo, aquela coisa linda, maior espetáculo da terra. Tava falando da minha vida, GV. Que isso, cara, que honra. Bom, Andrei, isso aqui é a mega loja do Vasco, a gente tá em frente à mega loja do Vasco aqui em São Januário. Não deu tempo nem de trocar a foto. O Andrei mal foi embora e já voltou. Já voltou. O contrato está sendo redigido, pode ser assinado ainda hoje. Já tem várias cláusulas no contrato, que foram justamente elas que trouxeram o Andrei de volta ao Vasco da Gama. Quais são essas cláusulas? Primeiro, o Chelsea empresta o Andrei ao Vasco até julho. O Chelsea quer contar de volta com o Andrei para a pré-temporada europeia, que acontece ali no meio do ano. Então, por isso, o Andrei retorna à Europa já em julho, vai ter aqui no Rio de Janeiro cerca de 4 meses e vai poder jogar pelo Vasco mais ou menos 15 a 16 partidas. Isso se tudo correr dentro do planejado, né? A expectativa do Vasco é, claro, assinar esse contrato ainda hoje ou quem sabe nos próximos dias para já ter o Andrei treinando lá no Centro de Treinamentos Moacir Barbosa. Agora, o que tem nesse contrato do Andrei com o Vasco da Gama? Primeiro, ele vai ser liberado para o Mundial Sub-20. Essa é uma das questões que o Chelsea considera primordial. Depois, ele pode vir a ser convocado pelo Ramon Menezes, que vai ser o treinador interino da seleção brasileira, para os amistosos, incluindo aquele contra o Marrocos já no próximo mês de março. Então, essas são algumas questões que o Chelsea prioriza para emprestar o Andrei. Além disso, o Chelsea vai pagar o salário do Andrei, tá? O Andrei volta ao Vasco com o salário pago pelo Chelsea. Uma boa notícia aí para o torcedor vascaíno também, né? Bom, nos próximos dias, então, essa história deve ser decretada, o Andrei deve ser anunciado de forma oficial, mas ontem nas redes sociais, ele já fez uma brincadeirinha, postou ali a postagem de escrito All Reverse, que é mais ou menos, o jogo virou, tô de volta, tá voltando tudo como era antes, algo desse tipo. E aquele símbolozinho ali que quer dizer uma cruz de Malta, a torcida do Cruz Maltina usa aquele emoticon para dizer que é uma cruz de Malta. Então, tudo certo. Esperando só o Andrei para voltar aos treinamentos, assinar o contrato e já reforçar o Vasco, quem sabe aí para o clássico do final de semana. É claro que o Vasco vai ter que correr atrás da papelada. Além do Andrei, o Paulo Henrique também está no Vasco da Gama. Paulo Henrique é um lateral direito, estava no Atlético Mineiro, chega por empréstimo até o fim da temporada. O Vasco não tem o preço do passe estipulado. Ele foi anunciado no último sábado e já falou como foi a receptividade pelo restante do elenco. Vamos ouvir então o Paulo Henrique. Fiquei muito honrado pelo contato, pela oferta do Vasco, e nós tínhamos outras conversas, outras coisas, mas quando o Vasco te chama, é muito difícil você dizer não. Então, me senti muito honrado e estou muito feliz de estar aqui. Bom, foi algo muito bacana, já estou me sentindo em casa, fui muito bem recebido pelos meus companheiros, pela comissão técnica, já conheci o Jair, já conheci o Léo também, então isso tem agregado, eles me receberam super bem, como todos aqui.
Bom, Paulo Henrique é o 12º reforço do Vasco para essa temporada de 2023. Agora vamos falar de futebol, né? Porque mais tarde tem bola rolando aqui em São Januário. 7h30, o Vasco enfrenta o Boa Vista. Lembrando que o Boa Vista é o lanterna da competição. Apenas 2 pontos somados. Leandrão tem vários problemas para hoje. 4 jogadores suspensos. E o Vasco precisa da vitória. Por quê? O Vasco tem 14 pontos, é o 5º colocado. Mas o Vasco estava dentro do G4. Com a vitória do Volta Redonda contra o Bangu por 4-0, o Volta Redonda voltou a entrar no G4, empurrando o Vasco para a 5ª posição. Então, uma vitória do Vasco hoje aqui em São Januário faz com que o Vasco recupere a vaga dentro do G4, ultrapasse o Volta Redonda e também o Botafogo e pode terminar a noite na 3ª posição da Taça Guanabara. Além disso, o time deve ser o mesmo daquele que enfrentou o Trem no meio da semana pela Copa do Brasil, goleou por 4-0. A única dúvida do Barbieri é o meio de campo. O Alex Teixeira começou como titular naquela partida, fez um bom jogo, mas no segundo tempo o Nenê entrou em campo, fez aquele golaço da entrada da área, a chapada do Nenê, né? Aqui em São Januário é conhecido como a chapada do Nenê. E aí causou aquela dúvida na cabeça do Barbieri, né? Será que eu mantenho o Alex Teixeira ou eu volto com o Nenê? A gente vai descobrir isso mais tarde aqui em São Januário, a partir das 7h30 da noite, deixa eu ver. Muito bem, Thiago Carvalho com todas as informações, atualizações dos bastidores e do campo e bola. Valeu, Thiagão, tamo junto. Vou emendar direto pro campinho aqui do Vasco da Gama pra gente poder ver se o Andrei, se não, né? Onde o Andrei. Um beijo especial pro Elton Davi, que tá perturbando aqui no chat, falando GV versus Naldo Beni, tá de olho. Esse tênis aqui nem o Lebron tem, tá? Esse aqui eu ganhei num lugar especial para pessoas especiais. Ô, GV, eu posso mandar um abraço pra ele? Você manda o que você quiser. Mandar um abraço pra Aline, pro Tutmes, todos eles lá de Friburgo. A rapaziada lá assiste a gente bastante. Com certeza é alguém de algum hotel que deu uma diária pra ele de graça e ele tá fazendo isso. Eu tenho certeza. Não tá errado, não. Tá errado, não. Bom, Léo Jardim, Pumita Rodrigues, Miranda, Léo e Lucas Piton na lateral esquerda. Rodrigo na volância, Jair ou Alex Teixeira, Eric Marcos, que o Amêndola vem frisando bem. O moleque joga muita bola. Pedro Raul, que pode desencantar hoje contra o Lanterna e, de repente, até dar um salto na artilharia. E Gabriel Peck, do lado direito. Vamos pro que interessa. Isso aqui é o time, provável time de hoje. Quero saber o seguinte, só se fala de Andrei. Onde o Andrei entra aí? Quem sai? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Que é o treinador. Exatamente, porque o Jair no Atlético Mineiro jogava como segundo homem do meio campo, era o Alan o primeiro. Se o Andrei no Vasco não jogava de primeiro homem no ano passado. Não, até porque perde essa chegada dele. Era de segundo ou terceiro homem do meio campo. E o Vasco, hoje, eu vejo, pelo andar da carruagem, o Rodrigo ganhando essa oportunidade como primeiro homem do meio campo contra o De Luca. Que também teve problema físico, lesionou quando chegou, mas pelo menos nesse início, eu vejo o Rodrigo à frente do De Luca. Com a chegada do Andrei, eu realmente fico na dúvida. Eu não sei se ele vai meter o Jair de primeiro ali? Eu acho que vai acabar acontecendo isso. Porque não acredito que ele vai abrir mão do Alex ou do Nenê, que vai ser essa dúvida ao longo pelo menos do Carioca, que é até onde vai encontrar do Nenê. E não acredito que ele vá bancar o Jair para colocar o Andrei. Beth Richter, você que é vascão, quem que você botaria aí? Quem que sairia pro Andrei? Tá contigo e comigo também. O Jair já jogou no Atlético em algumas situações de primeiro volante. Joãozinho, e aí? Eu acho que eu mudaria um pouquinho o esquema. Ih, rapaz, já quer Paulo Souza aí. Não, porque o Maurício Barbieri, ele é um cara que não é preso a esquema não, cara. No Red Bull Bragantino ele conseguia fazer várias possibilidades dentro do campo. Eu acho que eu iria fazer um 4-4-2, porque eu ficaria com o Rodrigo, Jair e Andrei, dando muita liberdade para o Andrei chegar no ataque, pisar no ataque, entrar na área, que é o que ele faz muito bem, inclusive de cabeça. E aí um meia de criação, ou Alex Teixeira ou Nenê. Mas aí você perde a lateral que venceu no ponto principal do Vasco? Você perde o pé que tá voando aqui tá igual o